deles eu quero mostrar para vocês qual foi. O primeiro deles foi esse aqui, que nós chamamos de Império Bizantino. Você conhece o Império Bizantino? Já ouviu falar dele? É fácil. É só lembrar do Império Romano do Oriente. Isso mesmo. Lembrou do Império Romano do Oriente, você está lembrando do Império Bizantino. Porque quando o Império Romano do Ocidente acabou, ou seja, quando ele foi derrotado, quando ele foi invadido pela grande horda de bárbaros lideradas por Odoacro no ano 476 d.C. e depuseram o último imperador, chamado Rômulo Augusto, aquele vasto império que já tinha dividido as suas duas capitais, as suas duas sedes administrativas, agora está mais organizado ainda. O lado ocidental já é Elvis, já acabou. Né? O Império Romano do Ocidente, com a sua estrutura política e administrativa, não existe mais. Sobrou o Império Romano do Oriente. E esse Império Romano do Oriente vai, ao longo do tempo, adquirir características próprias e será chamado de Império Bizantino, porque a sua capital é a cidade de Constantinopla. Constantinopla é uma antiga colônia grega fundada ali, logo na entrada do Estreito de Bósforo, se eu não estiver enganado, com o nome de Bizâncio. Isso mesmo, Bizâncio, uma antiga colônia grega. Só que depois essa antiga colônia grega foi dominada pelos romanos. E aí, lá pelo século IV, início do século IV, se eu não estiver enganado, um imperador romano, um importante imperador romano chamado Constantino, batizou Bizâncio com o nome de Constantinopla, ou seja, cidade de Constantino. Ali passou a ser a segunda capital do Império Romano. Beleza? Então, essa cidade é, de certa maneira, a herdeira da Grande Roma. Tanto é que muitos chamavam Constantinopla de a Roma do Oriente, naquele período. Tá bom? Então, a cidade de Constantinopla vai ser a sede, vai ser a capital desse grande império que pegava, aquela parte mais leste, a parte mais oriental da Europa. Tá? Além do Império Bizantino, nós vamos ter o Império Carolíngio também, que depois nós vamos estar falando dele, mas aí é no Ocidente. A gente precisava fazer essa pontezinha aqui para o Oriente. Bom, quando a gente fala de Império Bizantino e falamos de Constantinopla, a gente tem que saber que era o principal centro econômico daquela época, sem sombra de dúvida. O Império Bizantino se constituiu, se solidificou, se afirmou por causa da sua capital, Constantinopla, um importante centro econômico, um centro comercial, tá? Como eu já falei para vocês. Uma cidade ou melhor, um império que só foi acabar em 1453. Olha só, 1453, quando os turcos, liderados, os turcos otomanos, acabaram com a organização administrativa chamada de Império Bizantino e tomaram aquele império e constituíram ali um grande império árabe, um grande império muçulmano. A partir daquele momento passou a existir, então, o Império Turco-Otomano, 1453. Mas por que o Império Bizantino durou tanto? Por que ele resistiu tanto tempo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, porque ele possuía uma economia diversificada, sabe? Ela não dependia tanto dos escravos, como Roma. Roma tinha uma dependência louca de escravos. Tudo em Roma funcionava por causa dos escravos, adquiridos primeiro por guerra e depois escravidão por dívida, que foi abolida num determinado momento da história. Beleza. Mas existia uma grande dependência do trabalho escravo. Aqui em Bizâncio, aqui em Constantinopla, não era o caso. Tá? Então, uma economia diversificada, o comércio com os outros povos, com as outras nações, tá? Era um estado mais rico e era também um estado que estava numa posição estratégica. Como assim? Entre Ocidente e Oriente. E não só isso. Como ela tem fronteiras menos extensas que o Império Romano do Ocidente, ela estava menos vulnerável. E, geograficamente falando, ela era cercada pelo mar e por muralhas. Isso fez com que ela tivesse condições de resistir mais tempo aos ataques de inimigos. Aqui você tem um mapa que nos mostra a realidade, como é que era. Constantinopla é a confluência, é o encontro de dois mundos, o Ocidente e o Oriente. Ela está no Estreito de Bósforo, que liga essa região ao Mar Negro. Então, a gente pode falar que aqui eles conseguiram resistir durante muito tempo,
por causa das suas muralhas, construídas na época do Constantino, construídas na época do Teodósio, e, além disso, porque ela era cercada por mar. Então, ela tinha condições de se defender mais, de resistir mais aos ataques. E, claro, liderar o resto do império a partir dali. Aqui uma imagem, uma foto de um satélite da NASA, mostrando essa cidade que é sensacional. A cidade de hoje, Constantinopla, né? Que antes era Constantinopla, hoje é Istambul, na Turquia, uma cidade que está em 2 continentes. Uma parte está na Ásia, outra parte está na Europa, e elas se ligam, se não me engano, por 2 ou 3 grandes pontes. Bom, uma localização extremamente estratégica, uma localização importante, se tornou um centro de desenvolvimento econômico, ou seja, um polo comercial que atraía, né, os povos tanto do Ocidente quanto do Oriente. E, além do comércio, ela também tinha sua produção agrícola, o que permitia a ela continuar diversificando os aspectos da sua economia. O Império Bizantino, esse império que começou com o Império Romano do Oriente, ele tinha como base 2 coisas muito interessantes. A primeira, era um poder político centralizado em torno da figura do imperador. Beleza, isso a gente já sabe. E era um poder também despótico, ou seja, autoritário, personificado naquela figura. E como era um governo de bastante ascendência religiosa, a gente pode falar que era um governo de caráter teocrático, era uma teocracia, onde o governante é entendido como um representante de Deus na Terra. Tá? E também por causa desse intenso desenvolvimento comercial, eles conseguiam subsistir e ter os recursos suficientes para enfrentar as possíveis hordas de invasões que eles sofreram ao longo do tempo, só indo acabar no ano 1453. Além do comércio marítimo, além das relações comerciais com outros povos, eles também utilizavam o trabalho agrícola, né, seja de trabalhadores livres, tá? Ou também de trabalhadores escravos. Eles tinham as 2 formas de trabalho. Bom, é um império, é uma civilização que mistura elementos do Ocidente com o Oriente, tá? É uma civilização que falava latim, mas também falava grego, sobretudo grego, utilizava o grego para as relações econômicas e comerciais. Sem sombra de dúvida, quando acaba o Império Romano, o esplendor da cultura clássica fica todo ali em Bizâncio, ali em Constantinopla, tá? Isso sem medo de errar. A gente pode falar que grande parte do que foi preservado da antiguidade clássica deve-se ao trabalho dentro do Império Bizantino, dos monges no Império Bizantino, dos filósofos, dos sábios no Império Bizantino, que ajudaram a preservar os textos clássicos, textos de filósofos, textos religiosos. Sensacional. E veja, só dando um pulinho aqui, o renascimento cultural, que vai ter como berço a Itália, vai ser também, de certa maneira, esse berço do Renascimento, a Itália, porque grande parte dos sábios do Império Bizantino, dos filósofos, dos religiosos, na época em que o Império foi invadido pelos turcos otomanos, eles fugiram para a Península Itálica. Por isso, muitos textos, muitas obras maravilhosas foram levadas até lá. Beleza, meu querido? Tudo tranquilo? Bom, deixa eu perguntar para você. Dá para fazer essa diferença? Dá para compreender essa diferença entre mundo romano ocidental e o mundo oriental? O Império Bizantino, que se formou, que se constituiu, ele tem como base, como fundamento, a religião cristã católica, tá? Base dele é a religião cristã católica. Não por acaso, nessa mistura de elementos, isso ficou muito característico, tá bom? Dentro de um parâmetro. Quem coordenava, liderava tudo era o imperador. O imperador é que liderava tudo. O imperador era que conduzia tudo. O imperador era que ilustrava com o seu poder essa cultura fortemente alavancada pelos elementos tanto da cultura do Ocidente quanto da cultura do Oriente. Uma imagem aqui muito interessante mostrando ruínas das muralhas que cercavam a cidade de Constantinopla. Bom, o imperador, como eu falei para vocês, era líder político, líder militar e também um líder religioso. Era quem interferia diretamente na igreja no Império Bizantino. Isso vai, no futuro, a figura do imperador interferir nos assuntos religiosos por conta dessa teocracia, vai, no futuro, gerar
um grande problema para a igreja, por causa desse cesaropapismo, ou seja, o imperador ele é, ao mesmo tempo, César, ou seja, imperador, e chefe religioso, papa, embora ele não fosse, mas por causa dessa influência e intromissão do poder político no poder religioso, vai acabar existindo uma ruptura entre o Império Bizantino e a Igreja Católica, lá no ano 1054, que vai ficar conhecida como Cisma do Oriente, ano 1054, vai dar origem às duas grandes igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana, em Roma, sede em Roma, chefiada pelo Papa, e a Igreja Ortodoxa, chefiada pelo Imperador Bizantino. Claro que não é mais assim hoje em dia. Beleza? O mais importante imperador bizantino foi Justiniano. Justiniano foi vamos dizer assim, o fera do Império Bizantino. Com ele, o Império Bizantino atingiu seu apogeu de conquistas territoriais, tá? De ampliação dos seus limites, só que acabou gerando também uma série de revoltas internas que ele foi tendo que devidamente reprimi-las. Revoltas camponesas, revoltas urbanas. O Justiniano ele foi tão importante para o Império Bizantino que o período que ele governou foi chamado de Era de Justiniano, século de Justiniano. Embora ele não tenha governado tanto tempo assim, né? Não governou um século, mas esse período dele foi de tanto esplendor, de tanto apogeu, que foi batizado de Era de Justiniano, entre 527 e 565, ou seja, o século VI depois de Cristo. Uma das coisas que faz Justiniano ser mais lembrado na história é que ele foi o responsável por dar início a uma compilação, ou seja, a um estudo, uma reflexão e, consequentemente, às cópias de um código de leis baseado no Código de Direito Civil dos Romanos. Esse código ficou famoso como Código de Justiniano, um conjunto de leis que ampliava os seus poderes, né? Que ampliava os privilégios da igreja, dos proprietários de terra, né? E deixava o resto da população à margem, mas servia para o controle político, econômico e social. Beleza, meu querido? Tranquilo? Paz e bem, meus queridos. Tudo certinho? Tudo tranquilo? Tamo junto na parada mais uma vez. Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de Idade Média.